Bom, continuamos com a série de mensagens Gigantes Nocauteados. E hoje nós vamos nocautear em nome de Jesus a solidão. A solidão. Esse é o nosso tema de hoje, nocauteando a solidão. Então, Eclesiastes capítulo 4, verso 7, a palavra de Deus diz assim: Eu descobri ainda outra situação absurda debaixo do sol. Havia um homem totalmente solitário. Não tinha filho, nem irmão, e trabalhava sem parar. Contudo, seus olhos não se satisfaziam com a sua riqueza. Ele sequer perguntava: para quem eu estou trabalhando tanto e por que razão deixo de me divertir? Isso também é um absurdo. É um trabalho por demais ingrato. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. E se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Vamos orar, gente, mais uma vez e pedir a companhia, né? A companhia, a ação do Espírito Santo sobre nós. Pai, nós te louvamos pela tua presença. Que bom que o Senhor é um Deus de perto e não de longe, um Deus que caminha conosco. E nós, nesse momento, pedimos a ti que o Senhor esteja bem ao nosso lado, junto conosco, falando aos nossos corações, preenchendo os vazios da nossa alma e nos ajudando a ter entendimento e discernimento para que possamos vencer algo que tem acontecido tanto no mundo de hoje, que é a solidão. Nos ajude, contamos com a tua força, com a tua graça, para vencer esse gigante nas nossas vidas e para estarmos, ó Deus, sempre vivendo de acordo com aquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Um sujeito chamado David Jeremiah, ele diz assim: a solidão é uma náusea que não se cura com sal de frutas. É uma ansiedade que não vem nem vai, mas permanece com você o tempo todo, sufocando na calada da noite. É uma dor aguda que estremece o coração quando ouve uma canção antiga ou se lembra de momentos passados. É estressante, sutil, suga energias e gera medo. Uma definição, uma frase que define um pouco do que é a solidão. Nós vivemos hoje um paradoxo atual em que, ao mesmo tempo, nós estamos hiperconectados, né? Então, o tempo todo nós estamos conversando com pessoas, usando as mídias, e, ao mesmo tempo, nos sentimos sozinhos, né? Então, há uma hiperconexão junto com a solidão. Nós temos dificuldades de manter amizades profundas, amizades verdadeiras. Há uma perda gradual hoje da capacidade de construir laços afetivos que permaneçam ao longo da vida. E a amizade acaba competindo com o tempo e a atenção que nós precisamos dar ao trabalho, à família e muitas vezes até aos projetos pessoais. Aquela coisa que dizemos assim: não há tempo para ter amigos, né? Nós não temos tempo para ter amigos porque estamos na correria. É trabalho, são as demandas familiares, são os meus projetos pessoais e muitas vezes não sobra tempo para a gente construir amizades verdadeiras e longas, duradouras. As pesquisas mostram que jovens são os mais afetados. Isso para mim foi surpreendente. Porque normalmente a gente pensa assim que as pessoas mais idosas são as que se sentem mais solitárias. Mas algumas pesquisas recentes têm mostrado que os jovens são mais afetados com a solidão. 100 pessoas morrem de solidão no mundo por hora, segundo a Organização Mundial de Saúde. É muita coisa, 100 pessoas por hora morrem de solidão. A solidão pode ser tão nociva quanto fumar 15 cigarros por dia. 15 cigarros por dia. Algumas observações. Você pode estar rodeado de pessoas e mesmo assim se sentir sozinho. Hoje nós estamos aqui com muitas pessoas ao nosso lado, né?
na igreja, mas eu posso estar me sentindo sozinho. E a solidão é diferente da solitude. A solitude é algo intencional, onde eu me isolo, onde eu me separo, onde eu busco um espaço de silêncio, de quietude, para ter um tempo com Deus, para ter um momento de reflexão, para pensar sobre a vida. Então a solitude é importante, é muito saudável. A solidão é aquela situação que dói, que eu não queria estar assim, que por alguma circunstância ou várias circunstâncias eu estou amargando essa situação que me sufoca, que me dá uma sensação de abandono e outras sensações que vêm da solidão. Então essa é uma primeira observação. Não é porque eu estou cheio de gente ao meu lado que eu não me sinto sozinho. Posso estar me sentindo sozinho mesmo rodeado de pessoas. A segunda observação é que pessoas que ocupam funções de liderança enfrentam com frequência esse gigante. Com frequência. Mesmo pessoas muito devotas a Deus experimentam o gosto amargo da solidão. Exemplo, Jesus. Jesus no Getsêmani, experimentou isso. Queria ali os seus discípulos junto com ele, orando, apoiando, ficou sozinho. Estava todo mundo dormindo. E Jesus amargou uma solidão naquele momento. Paulo também enfrenta isso próximo à morte. Depois eu vou ler um texto bíblico que fala sobre isso. Paulo diz, todos me abandonaram. Estou sozinho. Estou isolado. Nós vemos também o profeta Elias, quando está na caverna, numa situação de isolamento, de solidão, e Elias chega a dizer, olha, eu sou o único que sobrou, o único fiel, o único que não se dobrou diante de Baal, de outros deuses. Então Elias também experimentou momentos de solidão. Então não é porque você é alguém que ora, jejua e é espiritual, que você não possa experimentar momentos assim. Okay? Então pessoas devotas, pessoas piedosas, pessoas cheias do Espírito Santo também experimentam em alguns momentos essa luta, essa guerra com esse gigante chamado solidão. Então a solidão ela tem a ver com abandono, ou sensação de abandono, incompreensão. Existem situações em que eu me sinto incompreendido, as pessoas não compreendem, não entendem o que eu estou falando, o que eu estou sentindo, e eu me sinto solitário. E a solidão também, ela tem a ver com rejeição. Existem situações que eu me sinto rejeitado. E aí eu acabo experimentando o gosto amargo da solidão. Paulo disse a Timóteo, lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versos 16 e 17, Paulo diz assim, na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar. Então, na solidão nós temos essa sensação. Falta de apoio. Falta de amigos, falta de presença. Ninguém apareceu para me apoiar na minha defesa. Todos me abandonaram. O apóstolo Paulo diz, todos me abandonaram. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada. Glória a Deus, bendito seja o Senhor, que continua ao nosso lado e nos dá forças nos momentos em que as pessoas vão embora. Então Paulo está dizendo isso. Todo mundo me abandonou. Ninguém apareceu para me apoiar, mas Deus me deu força. Deus permaneceu ao meu lado, graças a Deus por isso. Acho que todo mundo já experimentou momentos assim, que você se sentia muito sozinho e foi orar e foi na presença de Deus e Deus te confortou, te apoiou, te consolou, preencheu o teu coração e você teve paz. Eu vou falar um pouco mais sobre isso mais à frente. Mas a solidão pode ser muitas vezes o início de algumas doenças e de algumas tragédias, inclusive. Depressão pode começar com uma solidão prolongada, paranoia, suicídio e até assassinatos em série. Muitas vezes por trás, é esse gigante que está assolando, além de outros fatores que levam pessoas a enfermidades e até mesmo a tragédias por conta da solidão. Então, algumas causas, eu queria falar rapidamente de algumas causas, depois nós vamos ver como vencer esse gigante.
Algumas causas, as mudanças da vida. Então, por exemplo, tem uma galera aqui que está para se formar, certo? Pessoal do Livres, jovens. E aí, daqui a pouco, aquela turma que você cresceu com ela desde sempre, vai acontecer a formatura, e aí você vai para a faculdade ou para outra escola e dá aquela sensação de aquela solidão. Perdi todos os meus amigos de uma vez. Não vou mais vê-los. Mudei de cidade. Então, é uma mudança. O casamento, né? Ah, mas eu casei, mas para não ficar sozinho. Mas aí você casa, está deixando a casa do pai, da mãe. Viveu lá não sei quantos anos na casa do pai e da mãe. Há uma sensação de solidão. Os pais experimentam isso. Meu filho, que sempre esteve aqui, meu menino, minha menina. Né? O filho cresceu, vai casar e está construindo a vida. Então, uma transição da vida, uma mudança. A própria paternidade. Por incrível que pareça, a família está aumentando, mas agora que eu tenho filhos, e muitas vezes a atenção está sendo dada bastante para o filho, ou o marido, ou a mulher, alguém se sente muito solitário. Eu fui esquecido, estou abandonado aqui, ninguém mais liga para mim, ninguém me paparica mais, né? Já viu quando você vai visitar um bebê? Todo mundo vai na mãe, na criança, e o pai fica assim, né? Ninguém nem dá parabéns para o pai. Aí o pai começa a ter uma solidão. Agora eu tenho filhos e tal, e né, ninguém liga para mim. Então a paternidade também envolve uma mudança, uma transição na vida, e nesse momento eu posso experimentar uma solidão também. E a aposentadoria. A gente tem conversado com eles, né, Reginaldo? O pessoal da polícia em alguns momentos. Vocês estão se preparando para a aposentadoria? Porque a vida inteira, né, alguém que trabalha, está rodeado de pessoas e naquela atividade, rotina, horários, daqui a pouco aposentou. Aí eu posso acordar em qualquer horário. O que eu vou fazer agora que eu estou aposentado da minha vida? Eu vou ter que reinventar a minha agenda. Então, toda mudança traz consigo a tendência para a solidão. Toda mudança. E ajustes na rotina vão ser necessários. Toda vez que algo estiver mudando na sua vida, você vai ter que fazer alguns ajustes aí, senão você vai ter que lutar bastante com esse gigante aqui da solidão. As separações que fazem parte da vida também nos levam à solidão. Então, uma carreira que foi rompida, uma enfermidade que talvez me isole das pessoas. Quem já ficou alguns dias no hospital sabe como isso é difícil. 1, 2, 3 dias internados, tem pessoas que ficam um mês internado. Vai experimentar uma solidão gigante, apesar das visitas. Né? A maior parte do tempo você vai ter que enfrentar isso sozinho. Uma situação de divórcio e uma situação de luto. Né? Então são situações que envolvem rompimentos, separações, e nós experimentamos solidão também nesse momento, ou nesses momentos. Também experimentamos solidão em situações de oposições, em que pessoas estão nos atacando, em que pessoas se afastam de nós, começam a ridicularizar as nossas vidas e até mentem contra nós. E você se sente sozinho, isolado. Rejeição, traição, abandono. Enfim, uma das maiores necessidades de todo ser humano é ser amado e ser aceito pelos outros. É uma necessidade nossa. Alguém aqui não gosta de ser amado e aceito? Todos nós precisamos de amor e de aceitação das pessoas. E quando vem esse conjunto, esse pacote diante de nós, nós vamos ter que encarar esse gigante chamado solidão. Infelizmente, nós humanos tratamos de maneira errada a solidão. Em alguns casos, alguns apelam para as drogas. Já que eu estou sozinho, que a solidão é amarga demais, que está doendo demais, eu vou me anestesiar. Outros vão para a libertinagem. Pornografia. Esses dias eu li um post associando a pornografia, o crescimento da pornografia, a solidão que as pessoas têm experimentado. A pessoa não está indo em sites adultos, né? A pessoa não está vendo pornografia só pela questão carnal, pela questão sexual. A pessoa está indo lá
porque ela é sozinha. É como se do lado de lá ela tivesse uma companhia. Há uma carência, percebe? Há um vazio. Outros vão para o excesso de tela. Né? Já se fala hoje de um tal de isolamento digital. A pessoa se tranca no quarto, entra lá e tem, sei lá, 1 milhão de amigos, não sei quantos mil seguidores, só que a pessoa está isolada digitalmente, ela não tem amigos reais, ela não tem o olho no olho, ela não tem alguém para abraçar de verdade. É algo em que a pessoa está experimentando uma solidão, apesar da hiperconexão. E também alguns que estão experimentando a solidão abraçam o trabalho como se fosse um Deus, e aí cai num excesso de trabalho e acabam fazendo do trabalho uma fuga. Então, já que eu sou sozinho, vocês perceberam aqui Eclesiastes? Um homem que trabalha, tem riquezas, mas não tem um amigo, não tem um filho, não tem ninguém na vida, não se pergunta, para que eu estou trabalhando tanto assim? Eu não estou aproveitando a vida? E o escritor de Eclesiastes, Salomão, está dizendo, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Por que trabalhar tanto, não ter nada, assim, vai deixar para quem? Não tem nem para quem deixar toda essa herança e não se diverte. Não sai, não aproveita, não desfruta do fruto do seu trabalho. Então também pessoas que agem de um jeito errado, mergulham de cabeça no trabalho e colocam esse verniz, né, e dizem assim, olha, não, eu tenho que trabalhar mesmo, porque a vida é dura, meu nome é trabalho, eu não tenho férias faz 5 anos, mas na verdade a pessoa está fugindo, muitas vezes por conta da solidão. Ok, então como nós nocauteamos esse gigante? Como vencer esse gigante? Eu tenho certeza que todo mundo aqui já experimentou, já teve que olhar nos olhos desse gigante, chamado solidão. Todos nós já experimentamos isso. Primeiro, eu preciso admitir a minha solidão. É verdade, eu estou sozinho. Não é fácil admitir isso. Nós precisamos reconhecer que é real o que está acontecendo. É real. É real. Eu posso ser um solteiro solitário. Ou uma solteira solitária. Eu posso ser um casado solitário. Um marido solitário ou uma mulher solitária. Alguns chamam isso de viúvo ou viúva de cônjuge vivo. Viúvo ou viúva de cônjuge vivo. Eu posso ser um idoso solitário. Ou uma idosa solitária. Um divorciado ou uma divorciada solitária. Um filho solitário. Uma filha que se sente solitária a maior parte do tempo. E nesse caso nós chamamos de órfãos de pais vivos. Terrível isso. Um filho que os pais estão vivos, mas se sente órfão, sozinho, incompreendido, não ouvido, não acolhido, não abraçado. E eu posso ser um líder solitário. Uma líder solitária. Então percebe que pode atingir qualquer pessoa. Não é só quem é solteiro, por exemplo, ou só quem é mais jovem ou idoso. Todo mundo, em qualquer situação, pode experimentar isso. Então a primeira coisa eu preciso admitir. Sim, está doendo. Eu já tomei sal de fruta e não resolveu. O embrulho que eu estou sentindo, a náusea que eu estou sentindo dentro de mim, não é físico, não é biológico, é solidão. Preciso dar nome a isso. É solidão. E aí eu preciso, fazer mais algumas coisas aqui que eu vou falar e me apegar em Deus e fazer novas amizades, enfim. Mas eu preciso admitir, é real. Eu estou muito sozinho, muito isolado. Então, entender essa diferença, gente, solidão é algo que dói, que faz mal. Solitude é algo que faz bem. É proposital, é intencional. Então, a primeira coisa, eu preciso admitir. É como se eu tivesse uma enfermidade e eu precisasse admitir. Sim, está doendo. Está inflamado, eu preciso ir no médico. Senão eu não vou ser curado. É a mesma coisa. Sim, eu estou sozinho. Está doendo. Está doendo, eu estou chorando escondido.
Eu não tenho um amigo, eu não tenho uma amiga, eu não me sinto compreendido por ninguém, eu preciso admitir isso. O negacionismo nunca é o caminho. A fuga nunca deve ser a primeira, ou não deve ser a opção para nós. Segundo, para você nocautear esse gigante, use bem o seu tempo. Ocupe o seu tempo com atividades saudáveis. Isso tem a ver com a mordomia da nossa vida. Deus fez de nós mordomos. Eu sou mordomo do meu tempo, dos meus dons, dos meus talentos, dos recursos que Deus me dá. Então, assim, como eu posso me ocupar com atividades saudáveis? Exemplos. Investindo em novas amizades ou boas amizades. Exercício físico. Oração, tempo de leitura da palavra de Deus. Tempo com Deus, como eu já disse. Né? Paulo falou isso em Timóteo. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças. Deus permaneceu ao meu lado e me deu forças. Deus também nos direciona. O nosso Deus é um Deus que nos guia, que nos aponta pessoas, que nos aponta caminhos. Então procure usar bem o seu tempo. Ok? Principalmente com atividades reais. Não virtuais, mas reais, concretas. Certo? E em relação às amizades, que é um ponto sensível aqui, do que eu estou dizendo. Quem precisa de amigos? Todo mundo? Não vou nem pedir para erguer a mão. Agora preste atenção, a amizade exige vulnerabilidade, disponibilidade e tempo. Enquanto a vida nossa adulta, hoje, sabe o que a vida adulta cobra? Produtividade, resultado e desempenho. Só que os amigos cumprem um papel vital. Porque os amigos oferecem suporte emocional. Os amigos são aqueles que nos ajudam a atravessar as crises. E são aqueles que fortalecem a nossa saúde mental, inclusive. Um sujeito chamado Richard Reeves, que é um cientista social, ele define a amizade como uma relação de igualdade radical. Sem troca, sem barganha ou meta. Então imagine assim, eu quero ser amigo do Dudu. Eu não posso me aproximar dele como alguém que acha assim, eu me acho melhor do que ele ou superior a ele. É uma igualdade radical. Se eu quero ser amigo dele, a igualdade é radical. Nós não estamos atrás de uma meta, não estamos atrás de uma produtividade, nós temos que ser vulneráveis um ao outro, nós vamos precisar de tempo um para o outro, eu vou precisar de disponibilidade. Ah, pastor, mas eu não tenho tempo, eu não tenho disponibilidade, eu não estou disposto a pagar esse preço. Então você não terá amigos verdadeiros e nem amigos de longo prazo. Qual é o preço, então, para ter amigos? Vulnerabilidade, disponibilidade e tempo. E intencionalidade. O que nós fazemos? Ah, ninguém liga para mim, então também não vou ligar para ninguém. Ninguém me mandou uma mensagem no WhatsApp, então também não vou mandar. Ninguém me convidou para tomar um café, também não vou convidar ninguém. Você vai ficar sozinho. Ou sozinho. Então eu preciso dar passos. Lógico que é uma relação que envolve reciprocidade. Eu não vou sempre eu ficar correndo atrás do outro e o outro também não me dá uma devolutiva, não é? Então eu convido alguém para ir na minha casa, daqui a pouco a pessoa me convida, eu saio para tomar um café com alguém, eu saio para fazer um exercício físico com alguém, e assim nós vamos trabalhando, isso faz bem para a saúde mental, faz bem para o meu coração, e aí é aquela hora que nós damos uma pausa e nós deixamos de lado a vida adulta, essa questão de produtividade, de desempenho, de resultados, para nós nos dedicarmos uns aos outros. Nos dedicarmos uns aos outros. Então isso continua valendo e é muito bom. Segundo o texto que nós lemos, é melhor ter companhia do que estar sozinho. E quem está dizendo isso é Salomão, que foi o homem mais sábio que teve. Só perdeu para Jesus, né? Mas Salomão está dizendo, é melhor ter companhia do que estar sozinho. Quando Deus criou Adão, Deus olhou para aquele homem, viu que era muito bom o que ele tinha feito, mas Deus olhou, passou um tempo, e Deus falou, está faltando alguma coisa. Não é bom que esse Adão fique sozinho, não. E aí veio a bênção, né? Criou a mulher. Lá no início, em Gênesis.
Deus olhou para o homem e viu que não era bom que o homem estivesse sozinho. Então, de acordo com o texto aqui, quais são os benefícios de eu ter companhia? Maior recompensa. Maior recompensa. Melhores e maiores resultados em tudo que nós fazemos. Há uma sinergia, nós unimos forças com outras pessoas e nós conseguimos alcançar coisas maiores, projetos maiores, porque nós estamos... Sabe aquela questão da união faz a força? Nós estamos unidos a outras pessoas. Auxílio na hora da crise. Você vê que Salomão diz assim o seguinte, ó, se alguém estiver sozinho e cair, quem que vai ajudar a levantar? Agora, se tiverem dois, opa, aí um ajuda o outro. Se eu estiver sozinho, vou passar frio à noite. Mas se eu tiver companhia, um vai aquecer o outro. A amizade também é algo que aquece o coração. Porque os amigos vão te ajudar na hora da crise. Vão estar juntos, vão ser os ouvidos que você precisa para desabafar. Os amigos serão os ombros amigos, né? O abraço que você precisa nesse momento. Agora, se você anda sozinho, não tem ninguém, muito complicado. E também o escritor diz que quem anda acompanhado resiste melhor diante dos inimigos. Consegue vencer os inimigos, certo? Então, é disso que Salomão está dizendo aí para nós. Pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Então o escritor está falando de alguns benefícios. Continuando, irmãos, como nocautear esse gigante? Minimize o sofrimento da solidão. Tem situações que eu estou sofrendo de solidão e a responsabilidade é minha. E eu vou explicar. Você precisa baixar os seus níveis de estresse, de amargura e de criticismo na sua vida. Ninguém aguenta, ninguém consegue ficar perto de alguém por muito tempo, que o tempo todo está murmurando, o tempo todo essa pessoa é amarga, essa pessoa é crítica, essa pessoa é um chato, é uma chata, é pessimista. Ninguém aguenta, irmãos. Ninguém aguenta. Então eu preciso minimizar esse sofrimento na minha vida. Se a amargura do meu coração está me afastando de pessoas, eu tenho que tratar isso no meu coração. Se eu sou alguém muito crítico, se eu sou alguém que mata a esperança das pessoas, alguém que reclama da vida o tempo todo eu reclamo de tudo, ninguém vai querer ficar perto de você. E a culpa é sua, a culpa é minha. Percebe? Então minimize isso. Faça a sua lição de casa, a sua tarefa. Em Provérbios, capítulo 15, versículo 30, o escritor vai dizer assim, um olhar animador dá alegria ao coração, e as boas notícias revigoram os ossos. Gente, nós temos que aprender entre nós a falar mais de boas notícias e menos de tragédias. Menos. Porque um olhar animador, uma boa notícia é como um bálsamo. É como uma água fresca que vem no momento que você está no deserto. Como a gente gosta de notícia ruim, gente. Como a gente gosta. Então, procure enfatizar aquilo que é bom, aquilo que traz esperança, aquilo que é puro, aquilo que é verdadeiro. Ocupe a tua mente, o teu coração com essas coisas. Senão você vai ser um crente chato. Uma mulher de Deus chata. E ninguém vai querer ficar perto. Olha o que Paulo diz em 1 Coríntios 10:10. Não se queixem, como alguns deles se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor. O texto aqui, o contexto é o seguinte. Paulo está dizendo assim, muita gente que saiu do Egito, que foi liberta lá do cativeiro Egito, morreu no deserto. Eles estavam no deserto porque eles ficavam só se queixando. Deus manda pão do céu, manda maná. Eu não aguento mais comer esse pão. Enjoei. Eu quero a carne, eu quero churrasco. Aí Deus manda a carne. Os caras reclamam de tudo.
Ô Moisés, você nos tirou lá do Egito para a gente morrer aqui no deserto, não tinha túmulo lá não? Então, pessoas que se queixam o tempo todo. Não é fácil andar com gente assim? Eu joguei num time de futebol um tempo atrás e tinha um goleiro no nosso time. Só não vou falar o nome aqui porque tá filmando, tá? Gente, o cara só reclamava o dia inteiro. Era treino físico, ele reclamava. Era treino com bola, ele reclamava. Ia pra concentração, ele reclamava. Se ganhava o jogo, ele reclamava. Se perdia o jogo, ele reclamava. Pensa num cara murmurador. Então, cuidado com isso. Tem situações que nós vamos nos isolando por causa desses comportamentos, dessas coisas que estão dentro do nosso coração e que não são tratadas. Então, trate seu coração. Fala, Deus, trata meu coração hoje, nessa noite de ceia, porque eu não quero ser uma barreira para os outros. Já não está fácil fazer amigos. E ainda eu vou atrapalhar? Dificultar? Então, cuidado com isso. Quarta estratégia para você derrubar esse gigante. Procure uma comunidade cristã, ou seja, uma igreja, para congregar e pertencer. Pertencer. Eu tenho lido com frequência aqui Hebreus 10, 25, que diz: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que o dia se aproxima. Paulo vai dizer em Efésios 2,19, portanto, vocês já não são estrangeiros e nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Nós somos uma família. E não é para a gente viver sozinho, amargando a solidão. Porque a Bíblia está dizendo, vocês são membros da família de Deus. Vocês fazem parte de uma família, de um povo. Agora, preste atenção, não basta apenas eu frequentar uma comunidade cristã. Eu preciso pertencer. Pertencer tem a ver com ficar membro. Assumir responsabilidades. Se envolver em todas as áreas da igreja. Porque nesse envolvimento, nessa membresia, que eu vou ter senso de pertencimento. Senão, o tempo todo eu vou me sentir como um visitante, um forasteiro. Eu não faço parte, eu passo por ali. Eu frequento ali. Percebe, irmãos? Por isso que sempre eu estou falando aqui da questão também da importância de a gente... Lógico, há um tempo de discernimento, há um tempo de caminhada, a gente entende isso, respeito, mas chega uma hora que eu preciso tomar essa decisão, né? Isso com certeza vai trazer para mim um senso de pertencimento, vai trazer para mim um apoio, né? A gente chama isso de rede de apoio, a igreja é uma grande rede de apoio, é uma família. Então, essa é uma outra estratégia para você minar ou derrotar a solidão. Quinto, conte com a presença de Deus. Ele prometeu estar com você, ele prometeu estar conosco. Né? Desfrute da companhia de Deus. A Bíblia diz que ele é espírito, ele é invisível, mas ele é real. Ele é real. Fale com ele, ouça a voz dele. Jesus disse em João 14, 18, eu não os deixarei órfãos, mas eu voltarei para vocês. O nosso Deus é um Deus que volta, e volta, e volta, e vem ao nosso encontro. Então, se tiver difícil, muito difícil para você hoje, a questão com as pessoas, conte com a presença de Deus. Deus vai aquietar o seu coração, e Deus vai te guiar e te direcionar também, para que você faça as outras coisas que eu citei aqui, pratique os outros princípios e esteja perto de gente, perto de gente. A Bíblia diz que Jesus voltou por meio do Espírito Santo. Ele não nos deixou órfãos, ele volta por meio do Espírito Santo que habita na vida daqueles que creem que Jesus é Senhor e Salvador. Aleluia. Então conte com a presença de Deus. Olha como Deus é. Salmo 68, versos 5 e 6. Deus é pai para os órfãos e defensor das viúvas. Deus dá um lar aos solitários. Liberta os presos para a prosperidade, mas os rebeldes vivem em terra árida. Deus dá um lar aos solitários. Deus dá um lar aos solitários. A solidão, muitas vezes, é essa terra árida, que machuca o coração. Mas Deus é poderoso para fazer chover nessa terra. Deus é poderoso para te dar uma família.
Deus é poderoso para te dar um lugar para que você chame de lar. Deus pode te dar pais, filhos, irmãos que você não teve, ou que você perdeu, ou que se foram. Deus pode fazer isso e quer fazer isso. Eu encontrei uma frase hoje, já estava pronta a mensagem, eu falei, mas eu quero adicionar essa frase aqui que eu encontrei. Que é uma frase de um escritor egípcio chamado Naguib Mahfouz. Ele diz assim: lar não é onde você nasce. Lar é onde cessam todas as suas tentativas de fuga. Se a igreja for um lar para você, parou a correria de um lado para o outro, parou a fuga. Aqui eu encontrei descanso. Aqui eu encontrei acolhimento. Aqui eu encontrei uma família. Aqui eu encontrei pai, mãe, irmãos, amigos. Aqui a minha alma sossega. Né? Talvez o teu lar físico, biológico, a tua família, pô, eu nasci ali, mas eu não estou me sentindo ali como se fosse um lar. Nós temos uma casa, às vezes nem tem uma casa, mas o lar então é esse lugar onde você aquieta o coração, onde você sabe que sempre pode voltar, que você sabe que sempre vai ter um abraço, sempre vai ter uma palavra de encorajamento, sempre vai receber uma oração. Esse é o lar. A igreja não é uma empresa, a igreja não é um clube, a igreja deve ser um lar. A igreja deve ser uma família. Deus deve ser um pai, não só Senhor, não só Salvador, mas Deus é pai. Deus é pai. E a Bíblia diz que nós somos filhos, e os filhos têm acesso ao pai, não é? Então, para nós tomarmos a ceia, e eu quis esse tema, né? Eu preparei esse tema aqui para hoje, porque a ceia apresenta uma mesa. Tem lugar de mais intimidade? É a mesa, é o lugar da comunhão, é o lugar onde pais e filhos se assentam para comer e beber e se alegrar e fazer festa. Então, não pode, esse gigante não pode crescer nas nossas vidas, não pode dominar as nossas vidas. É triste, né, saber que às vezes alguém ainda continua sozinho em nosso meio, ou sozinho. Mas eu quero que você hoje, ao orar antes de tomar a ceia, que você pense assim: qual é a minha parte? Será que eu não estou dificultando algumas situações na minha vida? Por exemplo, eu sempre fui muito tímido. Hoje eu não sou tanto. Mas eu fui. Então, eu percebi que isso dificultava de eu ter amizades com pessoas. Então eu tenho que orar contra isso. Deus, em nome de Jesus, eu não posso ser tão envergonhado assim. Eu não posso ser tão tímido assim. Eu não posso, se a pessoa olhar para mim, eu já ficar roxo, vermelho, começar a suar, passar mal. Eu não posso, Deus, me liberta disso. Em nome de Jesus, eu vou ter que aprender a puxar papo. Eu vou ter que aprender a olhar no olho das pessoas. Eu vou ter que aprender a tomar iniciativa. Eu não posso ser tão assim, como que é, acabrunhado, né? Ostra, tão fechado. Eu não posso ser, Deus. Eu estou sofrendo, eu que estou perdendo. Eu estou perdendo o melhor da festa, percebe? Então talvez esse seja o seu caso. Você está sozinho, se sentindo solitário, porque você é muito tímido. Deus, em nome de Jesus, vai quebrar isso. Me ajuda. Não é que Deus vai mudar o seu temperamento, mas Deus pode transformar o seu temperamento. Deus pode te ajudar a vencer algumas barreiras para que você não viva sozinho ou sozinho. Então, admita a sua solidão, aprenda a usar bem o seu tempo, minimize o sofrimento causado pela solidão, procure uma igreja. Oh, aleluia, estamos numa igreja, que benção. Procure uma igreja, não só para frequentar, mas para pertencer, e conte com a presença de Deus. E um último ponto, conte conosco. Essa não tá, inventei agora, tá? Se nós somos uma família, um lar, conte, né? Alguns não gostam disso, eu sei, mas eu vou fazer, tá? Você pode olhar para alguém e dizer, conte comigo. Tá aí perto de você, conte comigo. Mas tem que ser de verdade, conte comigo. Conte comigo. Eu estou na igreja, a igreja... Talvez você não goste assim de pegar na mão do irmão na hora de orar, porque a mão do irmão tá suada, né? Ai, que nojo. Na igreja é assim. Na igreja é assim.
Tem igrejas que na ceia, os líderes partem o pão na mão, assim, ó, vai picando. E todo mundo vai comer daquele pão que eu pus a mão. Você não é meu irmão? Tá com nojo de mim? Aqui a gente não tá fazendo isso, mas, não é? Quem já tomou chimarrão? Passa de boca em boca, né? Meu Deus do céu. E aí, se você não tomar, se você estiver junto com um gaúcho, ele dá um gole aí. Isso é falta de educação. Você vai ter que tomar, vai ter que pôr o bico lá. Gente, quem quer vencer a solidão? Bem, em nome de Jesus, vamos vencer isso, né? Jesus prometeu estar conosco também até a consumação dos séculos. Mas Jesus também nos deu amigos, nos deu igreja, nos deu um corpo, uma família. Então vamos aproveitar e vamos viver isso. Vamos viver isso com toda a intensidade. Cada um tem uma dificuldade, uma barreira ou várias barreiras. Eu falei de mim aqui, da timidez. Mas talvez você tenha outras. Talvez você não seja tímido, mas você se decepcionou com pessoas e agora você não quer nem chegar perto de ninguém. Você está precisando de cura. Você está generalizando. Todo mundo é ruim, todo mundo é falso. Mentira. Tem gente boa e gente de Deus e gente verdadeira. Não é verdade. Todo líder é ruim. Mentira. Todo homem é ruim. Mentira. Toda mulher é ruim. Mentira. Te machucaram, mas Deus quer te curar hoje. Te dá a oportunidade de você recomeçar e viver algo novo. Olha, o meu melhor amigo me traiu. Deus tem mais um monte para pôr no teu caminho. Você crê nisso? Tem. Várias outras pessoas. Talvez você esteja fechado. Você está sendo a barreira que está segurando o agir de Deus. Então eu queria te convidar a ficar em pé e a gente orar. E já orar pela ceia. E a gente já ir colocando isso diante de Deus e nocautear esse gigante de uma vez por todas nas nossas vidas. De vez em quando ele vai bater na porta da nossa casa. Né? E aí a gente sai com a luva, preparado para a luta, né? E vivendo aquilo, os princípios da palavra de Deus, a sabedoria de Deus, que é bem prática. Vocês viram, irmãos, como que a sabedoria de Deus é prática? Então, olha, sendo bem prático também, uma das ideias hoje de ser um lanche natural, que às vezes o pessoal fala assim, como que eles escolhem o cardápio, né? Uma das razões é que o lanche natural é fácil de comer aqui. Uma das ideias é diferente, por exemplo, de uma janta que você vai pegar e ele vai levar para casa, certo? O lanche natural você pode comer aqui, pode gastar um pouquinho mais de tempo e conversar com alguém. Se você quiser levar para casa, pode levar também, ok? Mas a ideia é isso, é que seja algo fácil, mas também que possibilite a comunhão. Possibilite ali a gente ter um tempo junto, tá bom? Então vamos orar, gente. E coloque teu coração diante de Deus agora. Se há algum empecilho, algum pecado a confessar, coloque isso diante do Senhor agora. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos pela tua bendita companhia. Louve a Deus, porque Deus está perto de você. Deus habita na sua vida, na vida daqueles que creem. Deus habita na vida daqueles que foram salvos, que foram remidos. Então agradeça em primeiro lugar a isso. Deus, muito obrigado, porque o Senhor me deu um lar, o Senhor me deu uma família. O pai que talvez eu não tive, o Senhor se tornou meu pai, a minha mãe. O Senhor se tornou meu irmão. E hoje, ó Deus, eu quero te louvar, porque o Senhor me acolheu. O Senhor me deu tudo aquilo que eu precisava. E eu te louvo, ó Deus, pela igreja, te louvo pelos meus irmãos que estão aqui comigo hoje. Te louvo, ó Deus, por todas as coisas boas que o Senhor tem nos dado. E oramos a Ti agora, Pai, antes de tomar a ceia. Quebra as barreiras do nosso coração, cura as feridas do nosso coração, os abandonos, as rejeições, aquilo que nos afastou das pessoas. Pai, faz algo novo hoje. Diz isso ao Senhor, Deus, faz algo novo no meu coração, que eu volte a ter esperança, que eu volte a acreditar. Talvez o seu problema seja ser muito crítico, muito pessimista, muito murmurador. Deus, eu entrego hoje, diante do teu altar, cura a minha vida, Deus. Eu quero ser alguém agradável, alguém que edifica a vida das pessoas, alguém que é uma bênção para os outros, não alguém que afasta os outros. Assim como o Senhor nos aproximou e nos atraiu pelo teu amor, nos ensine, Pai, a atrair pessoas também fazendo aquilo que é bom,
aquilo que é certo nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus.